Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, radinho importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês. E também dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo da rodada de número 20, o primeiro da rodada do segundo turno. Então, confira aí. Beleza, então galera, vamos começar rapidinho então a análise da rodada de número 20, a primeira da rodada do segundo turno. O primeiro jogo vai ser às 11 horas no sábado, então de novo o mercado vai fechar às 9 horas da manhã. Botafogo e São Paulo se enfrentam no Engenhão. Lembrando, é um jogo complicado, não vai ser um jogo fácil. São Paulo não vem vindo uma fase muito boa, então jogando em casa tem um pouquinho mais de chance de ir bem do que jogando fora, mas o Botafogo ainda não é uma opção tão interessante assim para essa rodada, nem o São Paulo. Não apostaria muito nesse jogo, talvez um jogo de gols ou até mesmo um empate nesse jogo aqui. Cruzeiro e Flamengo, um jogo difícil de falar, porque o Cruzeiro vai jogar em casa, só que pega o Flamengo, que vem vivendo uma fase muito boa, ganhou todos os últimos jogos nas últimas rodadas, e a gente vai ter aqui a lei do ex do Arrascaeta contra o time do Cruzeiro. Também tem Gabigol, tem Bruno Henrique. Pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro não vem vendo uma situação tão boa, é o primeiro da zona de rebaixamento, então vai ser uma opção assim difícil de apostar, porque o Cruzeiro vai ter que ir pra cima. O Cruzeiro pode até mesmo vencer o jogo, porque a gente sabe da grandeza do Cruzeiro, mas a gente sabe que também tem um Flamengo que pode meter contra-ataque e também fazer aqueles golzinhos bem interessantes e imitar no Cartola também. Então é um jogo difícil, não apostaria talvez nesse jogo, talvez colocar meias ou atacantes dessa rodada aqui. Corinthians e Bahia às 7 horas na Arena Corinthians, jogo difícil de apostar também, porque antes a gente poderia até falar que era um pouco mais fácil, o Corinthians tinha muito favoritismo, só que o Corinthians perdeu no meio de semana, Independente Del Valle. Provavelmente o time do Corinthians vai com um time misto, e a gente sabe que o Bahia vem vendo uma fase incrível, e o Bahia não, querendo ou não, o Bahia não perde nos últimos jogos, e o Bahia tá jogando muito bem, então assim, tem que ficar esperto, porque o Bahia, querendo ou não, é um time que tá jogando muito bem com as suas defesas, então fica esperto, porque eu não apostaria tanto nesse jogo aqui, porque não é um jogo tão simples assim. Talvez colocar um time de defesa pelo lado do Corinthians, pelo lado do Bahia, pode ser interessante. Tá com cara de 0-0 ou até mesmo 1-0 para qualquer um dos dois times. Santos e Grêmio na Vila Belmiro, jogo complicado também de se apostar, já que o Santos ainda é um dos times que está jogando muito bem o campeonato, embora tenha perdido o último jogo contra o Flamengo. É um jogo difícil de se apostar, mas a gente acredita talvez que o Santos tenha um pouquinho mais de chance de ir bem nessa rodada, porque joga na Vila, joga em casa. Mas é claro, o Grêmio também vem numa fase legal, ganhou de 3-0 contra o Goiás, então é uma opção difícil de apostar, também não apostaria tanto nesse jogo. Inter e Chape às 11 horas no domingo, primeiro jogo domingo. Agora sim pode colocar aquele jogo asterisco, aquele jogo que você não pode deixar de apostar. É um jogo interessante e é um jogo que eu apostaria muito pelo lado do Inter. Por quê? Porque a Chape vem vendo uma fase horrível e o Inter vem vendo uma fase até que legal, só que o Inter perdeu a Copa do Brasil. Ou seja, o Inter não tem mais a Libertadores e também não tem mais a Copa do Brasil. Portanto, o Inter vai focar seu finalzinho agora, basicamente só no brasileiro. Então, tem que apostar no Inter sim. Colocaria também uns 4 ou 5 jogadores do Inter em defesa e também em ataque, porque o Inter vem vendo uma fase legal jogando no Beira-Rio, embora tenha perdido o jogo contra o Atlético na final. Mais uma vez eu repito, o Inter jogando em casa é diferente, então pode ser uma opção muito boa. Fortaleza e Palmeiras no Castelão, um jogo também muito complicado, porque o Palmeiras voltou a jogar muito bem, voltou a não tomar gols, e querendo ou não, o Palmeiras começou a jogar muito bem, e o Fortaleza, querendo ou não, jogando no Castelão é sempre difícil, então talvez um jogo de gols aí, pode ser um jogo de 1-1, 2-2, ou até mesmo vitória para qualquer um dos lados, porque realmente os dois times podem ganhar, porque realmente não está fácil de apostar nesse jogo aqui. Vasco e Atlético também complicado, o Atlético Paranaense campeão agora da Copa do Brasil, parabéns para o Clube Atlético Paranaense. E é claro, o Atlético Paranaense também fica difícil de apostar, porque o Atlético vai com time reserva, porque vai dar um descanso aí para os jogadores que foram campeões da Copa do Brasil, e o Vasco, querendo ou não, a fase também não tá tão boa assim, o Vasco vai ter que jogar muito para conseguir ganhar do Atlético, mas a gente sabe que o Vasco tem muito mais favoritismo nessa rodada, porque joga em casa e pega um Atlético que tá meio misto. CSA e Ceará, Rei Pelé, jogo complicado também de se apostar, é um jogo que, querendo ou não, o CSA tá embalado, querendo ou não, o CSA começou a subir um pouquinho mais na tabela de classificação e vai jogar em casa contra o time do Ceará, que também não vem vendo uma fase boa, tá difícil para ganhar os jogos, o Ceará tá bem complicado aí, então apostaria talvez aí em alguns jogadores que pontuam um pouquinho mais. Pelo caso do CSA, aquele jogador que pontua mais é o Jordi mesmo, que pode ser uma opção interessante. E pelo lado do Ceará, Thiago Galhardo pode ser uma opção mais interessante. Goiás e Fluminense, jogo difícil de apostar, porque o Goiás não vem vendo uma fase boa, tá caindo muito.
e o Fluminense está começando a subir um pouquinho. É um jogo difícil, mas poderia falar até mesmo em vitória do Flu, como até mesmo vitória do Goiás. Não acho que seja um empate, talvez uma vitória para um dos dois times. Para terminar, na segunda-feira, Avaí e Atlético. Jogo difícil, mas acredito um pouquinho mais no Atlético. Só que a gente tem que ver porque o Atlético joga pela Sul-Americana, então a gente não sabe como que vai ser o jogo, podendo modificar bastante esse resultado aqui. Basicamente, resumindo para vocês, eu apostaria em defesas de Internacional, defesa também correndo por fora Santos, correndo por fora Corinthians ou Bahia, que seriam as melhores opções, e colocaria com certeza meio-campistas e atacantes do Flamengo, meio-campistas e atacantes do Inter, que são boas opções, e essas seriam as únicas opções para essa rodada. Mas eu apostaria muito no Inter, porque esse jogo realmente acho que o Inter vai ir muito bem, e querendo ou não, o Atlético, perdendo, agora que eu lembrei, o Atlético também vem de muitas derrotas, então pode ser um jogo interessante para colocar atacantes do Atlético, porque o Atlético tem que tentar vencer alguns jogos aí que faz muito tempo que não vai bem, beleza? Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, tamo junto, abraços e rumo à mitagem na rodada de número 20.